O atoleiro vietnamita nos negócios. Quando a Microsoft lançou o Zune, não havia uma grande visão do que o produto estava ajudando a realizar. Eles não estavam pensando quais seriam as possibilidades que o futuro poderia trazer. Era apenas uma competição por mercado e dinheiro, na qual a Microsoft não estava se saindo muito bem. A previsão de Ballmer de que o Zune superaria o iPod não poderia estar mais errada. Começando com uma participação de 9% do mercado, a popularidade do Zune declinou continuamente até chegar a 1% em 2010. No ano seguinte, o produto foi descontinuado. O iPod, em contrapartida, obteve uma fatia de cerca de 70% do mercado no mesmo período. Houve quem alegasse que o Zune fracassou porque a Microsoft não investiu bastante em publicidade. Mas essa teoria não se sustenta. Spanx, Sriracha e GoPro são 3 empresas que se baseiam no boca a boca para aumentar sua percepção de marca. As 3 não só emergiram da obscuridade sem a publicidade tradicional, como continuaram a prosperar sem ela. Outros sugerem que o Zune fracassou porque a Microsoft entrou tarde demais no mercado de MP3 players. Essa teoria não se sustenta. Assim como a primeira, a Apple lançou o iPod 5 anos depois de os MP3 players já serem uma categoria de produto conhecida. Marcas como Rio, Nomad e Sony já estavam apostando na tecnologia e vencendo bem. E mais, 4 anos após seu lançamento, em 2001, o iPod havia dominado o mercado de produtores de música digital nos Estados Unidos, e seus números continuavam a subir. Por maior que o Zune da Microsoft possa ter sido, o problema não foi o design, o marketing, nem o timing. É preciso de mais que essas coisas para sobreviver e progredir no jogo infinito dos negócios. Grandes produtos fracassam o tempo todo. É importante considerar também como a empresa é conduzida. Ao priorizar a competição e a meta de vencer acima de tudo, líderes de mentalidade finita vão estabelecer estratégias corporativas e de produtos, estruturas e incentivos e contratações que ajudem a alcançar tais objetivos finitos. E com uma mentalidade finita, entrincheirada em quase todos os aspectos de uma empresa, o resultado é uma visão limitada que impulsiona quase todos a focar em excesso no que é urgente em detrimento do que é importante. Por instinto, executivos começam a reagir a fatores conhecidos em vez de explorar possibilidades desconhecidas. Em alguns casos, esses líderes podem ficar tão obcecados com o que ocorreria, com o que a ocorrência está fazendo, acreditando erroneamente que precisam reagir a cada movimento dela, que ficam cegos a todo um acervo de opções melhores para fortalecer a própria organização. É como tentar ganhar o jogo só na defesa. Seduzida por uma mentalidade finita, a Microsoft se viu envolvida num interminável jogo de gato e rato. Os líderes da Microsoft falharam ao não perceber o jogo infinito em que estavam inseridos, nem a mentalidade infinita com que a Apple estava jogando. Steve Ballmer às vezes falava de uma visão e de longo prazo, mas tal como outros líderes de mentalidade finita que usavam esse tipo de linguagem infinita, quase sempre fazia isso no contexto finito de uma competição por status, desempenho das ações, participação do mercado e dinheiro, ignorando o jogo no qual estava inserida. A Microsoft perseguia um objetivo impossível: vencer, desperdiçando a vontade e os recursos necessários para se manter no jogo, como os Estados Unidos no Vietnã. A Microsoft se viu num atoleiro. Parecia que a empresa de Bill Gates não aprendeu sua lição com o iPod. Quando o iPhone surgiu em 2007, a reação de Ballmer revelou sua perspectiva finita. Questionado sobre o iPhone numa entrevista, ele debochou: não há possibilidade de o iPhone ter qualquer participação significativa no mercado. Nenhuma possibilidade. Eles devem conseguir muito dinheiro,
mas se você olhar para 1,3 bilhão de celulares vendidos, prefiro ter nossos softwares em 70% ou 80% deles, a ter 2% ou 3%, que é o que a Apple pode ter. Limitado por uma mentalidade finita, Ballmer focava os números relativos que o iPhone seria capaz de alcançar, em vez de tentar ver o que aquele produto poderia alterar em todo o mercado, ou até mesmo redefinir completamente o papel que os celulares desempenham em nossa vida. Numa reviravolta que deve ter deixado Bauman louco, em apenas 5 anos, as vendas de iPhone eram mais altas do que as de todos os outros produtos da Microsoft juntos. Em 2013, em uma última coletiva à empresa como CEO da Microsoft, Steve Ballmer resumiu sua carreira com a mais finita das mentalidades. Definiu o sucesso com base em parâmetros e períodos que ele mesmo selecionou de sua permanência no cargo. Nos últimos 5 anos, a Apple provavelmente fez mais dinheiro que nós, disse. Mas nos últimos 13, aposto que fizemos mais dinheiro do que qualquer empresa no planeta. E isso, francamente, é uma grande fonte de orgulho para mim. Ballmer estava dando a entender que nos 13 anos de liderança da Microsoft tinha vencido. Imagine como essa coletiva de empresa poderia ter sido diferente. Em vez de recapitular uma série de resultados financeiros, Ballmer compartilhasse todas as coisas que a Microsoft ainda poderia fazer para que alcançasse a visão infinita, original de Bill Gates. Empoderar toda pessoa e toda organização no planeta para que alcancem mais. Um líder com mentalidade finita usa o desempenho da empresa para demonstrar o valor da própria carreira. Um líder de mentalidade infinita usa sua carreira para aumentar o valor da empresa ao longo prazo. E apenas parte desse valor se mede em dinheiro. O jogo não terminou só porque Ballmer se retirou dele. A Microsoft continuou a jogar sem ele. O jogo infinito, o resultado em termos financeiros, é menos relevante do que deixar a empresa adequadamente preparada para sobreviver aos próximos 13 anos, ou 33, ou 300. E por esse critério, Ballmer perdeu. No jogo infinito dos negócios, quando os líderes mantêm uma mentalidade finita, ou põem muito do seu foco em objetivos finitos, talvez sejam capazes de obter primeiro lugar, segundo uma métrica arbitrária, num período arbitrário. Mas isso não significa necessariamente que estão fazendo aquilo que precisam para assegurar que a empresa continue jogando pelo maior tempo possível. Na verdade, muitas vezes as coisas que estão fazendo prejudicam os processos internos da empresa. E se não houver intervenção, aceleram seu fim. Como os líderes de mentalidade finita põem um foco desequilibrado nos resultados a curto prazo, frequentemente empregam qualquer estratégia ou tática que os ajude a manter esse número. Algumas de suas opções favoritas incluem reduzir investimentos em pesquisa e desenvolvimento, um corte externo nos custos, por exemplo, rodadas constantes de demissão, opção de integrantes mais baratos e de menor qualidade nos produtos, manipulação no processo da fabricação ou no controle de qualidade, e crescer mediante aquisição e recompensa de ações. Essas decisões podem, por outro lado, abalar os valores da empresa. As pessoas começam a dar conta de que nada nem ninguém está seguro. Em resposta, alguns passam instintivamente para o modo de autopreservação. São capazes de reter informações, esconder erros e operar de maneira mais cautelosa, evitando correr riscos. Para se proteger, não confiam em ninguém. Outros apostam na mentalidade apenas os melhores sobrevivem. Suas táticas podem se tornar extremamente agressivas. Seu ego fica descontrolado. Eles aprendem a manipular a hierarquia para serem bem vistos pela liderança, enquanto, em alguns casos, sabotam os próprios colegas.
Independentemente de estarem num modo de autopreservação ou autopromoção, a soma de todos esses comportamentos contribui para um declínio geral da cooperação em toda a empresa, o que também leva à estagnação de quaisquer ideias realmente inovadoras. Foi isso que aconteceu na Microsoft. Desgastada pelo jogo finito, a Microsoft ficou obcecada por números trimestrais. Muitos dos funcionários que trabalhavam na empresa, desde o início, lamentaram a perda de inspiração, imaginação e inovação. Confiança e cooperação sofreram quando grupos inteiros de desenvolvimento de produtos começaram a brigar entre si em vez de se apoiarem. E como se as grandes empresas já não sofressem bastante com departamentos completamente isolados, as divisões da Microsoft começaram a trabalhar ativamente para derrotarem umas às outras. De um lugar que atraía pessoas para empreenderem uma cruzada, passou a ser um lugar que as pessoas melhores e mais esclarecidas evitavam como uma praga. Uma empresa que costumava ser uma enxuta máquina cooperativa liderada por jovens visionários e talentosos, como descreveu a revista Vanity Fair, transformou-se em algo inflado e dominado pela burocracia, com uma cultura interna que, mesmo sem intenção, premiava gerentes que cerceavam ideias inovadoras que poderiam ameaçar a ordem já estabelecida. Em outras palavras, uma mentalidade finita fez com que a cultura da empresa virasse uma confusão. Pode levar muito tempo até que empresas muito grandes com um líder de mentalidade finita ao leme esgotem a vontade e os recursos acumulados pelo líder de mentalidade infinita que o precedeu. Sobre Ballmer, a Microsoft ainda era um jogador dominante, especialmente em mercados de negócios. Isso graças, em grande parte, aos fundamentos lançados pelo líder de mentalidade mais infinita, Bill Gates. Entretanto, se Ballmer tivesse continuado ou fosse substituído por outro líder de mentalidade finita, a vontade das pessoas de continuar dando o seu melhor e os recursos de que a empresa ia precisar para continuar no jogo teriam posteriormente se esgotado. Só porque uma empresa é grande e teve sucesso financeiro, não significa que é forte o bastante para perdurar. A experiência da Microsoft não é única. A história dos negócios está cheia de relatos semelhantes. A obsessão da General Motors por sua fatia de participação no mercado e pela lucratividade, por exemplo, teria acabado com ela se não fosse a intervenção do governo dos Estados Unidos. Sears, Circuit City, Lehman Brothers, Eastern Airlines e Blockbuster Video não tiveram tanta sorte. São apenas alguns exemplos de empresas que já foram fortes e bem estabelecidas e cujos líderes foram seduzidos pelo frêmito de participar do jogo com uma mentalidade finita, que acabou lançando-as à sua destruição. Infelizmente, ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, lideranças de mentalidade finita se tornaram um padrão moderno nos negócios. A liderança de mentalidade finita é endossada por Wall Street e ensinada em escolas de administração. Ao mesmo tempo, as empresas parecem estar morrendo cada vez mais rápido. Segundo um estudo da McKinsey, a vida média de uma empresa, que consta no índice Standard & Poor's 500, caiu mais de 40 anos desde a década de 1950, de uma média de 61 anos para de 18 anos hoje. E segundo o professor Richard Foster da Universidade Yale,
A taxa de mudança está num ritmo mais rápido do que nunca. Sei que existem múltiplos fatores que contribuem para esses números, mas temos que considerar que hoje em dia há muitos líderes criando empresas que simplesmente não são feitas para durar. Isso é irônico, porque até mesmo os líderes de mentalidade finita, com maior foco em cumprir objetivos, devem concordar que quanto mais tempo uma empresa sobreviver e prosperar, mais provável será que atinja todos os seus objetivos. Não apenas companhias são impactadas por uma liderança com mentalidade excessivamente finita. Com mais pensadores com ideias finitas em posições de poder em todos os aspectos da vida, há uma crescente pressão para mudar políticas públicas para que sejam regidas cada vez mais por essa mentalidade finita. E não levará muito tempo até termos toda a economia operando nos limites de uma mentalidade finita, jogando pelas regras do jogo em que não estamos inseridos. É uma sensação insustentável e os dados refletem isso. Após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que levou à Grande Depressão, foi promulgada a Lei Glass-Steagall para conter alguns dos comportamentos corporativos de mentalidade mais finita que foram a causa da instabilidade do mercado naquela época. Entre o momento em que a lei foi aprovada e as décadas de 1980 e 1990, quando foi praticamente esvaziada em nome de abertura dos mercados financeiros, o número de quebra de bolsas registrados foi 0. Desde o fim da lei Glass-Steagall, tivemos 3. A Segunda-feira Negra de 1987, o estouro da bolha da internet em 2000 e a crise financeira de 2008. Quando jogamos com uma mentalidade finita, no jogo infinito, continuamos a tomar decisões que sabotam nossas ambições. É como comer sobremesas demais para aproveitar a vida e acabar diabético. Criar condições para uma quebra de bolsa de valores é um exemplo extremo do que acontece quando muitos jogadores optam por jogar com uma mentalidade finita. O cenário mais provável é um declínio geral na confiança e na cooperação e na inovação dentro das empresas. E tudo isso faz ficar ainda mais difícil sobreviver e prosperar no mundo dos negócios, que está sempre em transformação. Se acreditamos que confiança, cooperação e inovação têm importância nas perspectivas de longo prazo de nossas empresas, só temos uma escolha: aprender como se joga com uma mentalidade infinita.